Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Aline e hoje, em nossa terceira aula do quarto bimestre, nós veremos governos militares de 1964 a 1985, tá? E quais são as páginas da apostila? A página 33 e a continuação na página 34, tá, pessoal? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre os governos militares. Bom, gente, a gente pode definir a ditadura militar como sendo um período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil, ou seja, o Brasil foi governado por militares. É isso, tá? E esta época foi de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, ou seja, o povo, não tinha voz. Houve a supressão de direitos constitucionais, houve censura, tá? Perseguição política e repressão aos que eram contra esse regime militar. Censura o quê, professora? Censura aos meios de televisão, de rádio, jornal, tá? Não era tudo que passava, não. Os militares viam primeiro a programação das novelas, tinham cenas impróprias que eles não deixavam passar, né? No jornal, a coluna que falava sobre política, muitas foram substituídas por colunas de receitas culinárias, sobre previsão do tempo na época. Então, houve uma censura muito grande nessa época. E tudo que se falava mal sobre o regime militar, eles vinham e chegavam e falavam, não pode falar mal sobre os militares, não. Muitos eram presos, né? Outras pessoas eram mortas, ou então eram mandados para outros países, tá? Em asilos políticos. Vamos lá. O governo militar de 1964. A política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart, de 1961 a 1964, foi marcado pela abertura às organizações sociais, estudantes. Organizações populares e trabalhadores ganharam espaço nessa época, causando a preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, os banqueiros, tá? A Igreja Católica também, e militares e a classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que, nesse período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Abram lá a apostila na página 34, pessoal. Lá na 34, por favor. Então, gente, esse estilo populista de ser, pessoal, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Esse estilo, populista de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação dos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista, tá? Os partidos de oposição acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava naquela época. O clima era de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. Então, no dia 31 de março de 1934, as tropas de Minas Gerais e São Paulo saíram às ruas. E para evitar uma guerra civil, Jango deixou o país refugiando-se no Uruguai. Como eu falei para vocês, eles buscavam refúgio em outros países. Os militares tomavam o poder. E em 9 de abril é decretado o Ato Institucional número 1, o AI-1. Este caça os mandatos de políticos opositores ao regime militar e tira a estabilidade, de funcionários políticos, ou seja, quem era contra tinha que sair. O governo de Castelo Branco, galerinha. Castelo Branco foi um general militar, eleito pelo Congresso Nacional, presidente da República em 15 de abril de 1964. E em seu pronunciamento declarou defender a democracia, porém, ao começar o seu governo, assumiu uma posição autoritária, contrário ao que ele havia dito. Estabeleceu eleições indiretas para presidente, além de dissolver os partidos políticos.
Vários parlamentares federais e estaduais tiveram, na época, seus mandatos cassados. Cidadãos, gente, tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados. E sindicatos receberam a intervenção do governo militar. O governo militar impõe, em janeiro de 1967, uma nova Constituição para o país. Isso mesmo, uma nova Constituição para o país, aprovada nesse mesmo ano. A Constituição de 1967 confirma e institucionaliza o regime militar e as suas formas de atuação. Tipo assim, não, essa Constituição favorece ao regime militar, entendeu? Bom, vamos para o governo de Costa e Silva, de 1967 a 1969. Em 1967, assume a presidência o general Arthur da Costa e Silva. Após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, seu governo é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar cresce no país e a União Nacional dos Estudantes organiza no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. E no dia 13 de dezembro de 1968, o governo decreta o ato institucional número 5, AI-5. Esse foi brabo, gente. Esse foi o mais duro do governo militar, pois aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as garantias, gente, acabou com os habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Ou seja, quem não era com eles era contra eles. Agora vamos para o governo da junta militar. Doente, Costa e Silva foi substituído por um militar, por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, e Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. E no final de 1969, o líder da ALN, Carlos Meringuela, foi morto pelas forças de repressão em São Paulo. O clima era tenso na época, não é como é hoje, tranquilo não, Falta de democracia é isso, gente? O governo de Médici, um dos piores, gente. Em 1969, a junta militar escolhe um novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Esse era brabo. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como nada mais, nada menos que anos de chumbo. A repressão à luta armada cresce e uma severa política de censura é colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão artísticas foram censurados. Muitos professores e políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados, alguns mortos, outros exilados do país. O DOI-CODE era o Destacamento de Operações e Informações e ao Centro de Operações de Defesa Interna. Era um órgão que eles tinham, do governo, que cuidava disso aí. Atuava como centro de investigação e repressão do governo militar, ou seja, quem era contra, chumbo neles. Ganhava força no campo da guerrilha rural, principalmente no Araguaia. A guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida também pelas forças militares. Então, pessoal, por hoje é só isso aí. Até a próxima. Um forte abraço.